Meus irmãos, nós vamos continuar na nossa série de mensagens. Hoje é o nosso quinto sermão, sobre o sermão profético de Jesus. E nós vamos ler primeiro Mateus 24, abra em Mateus 24. Vamos ler Mateus 24, verso 15. Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então aí Jesus diz que para entender essa parte tem que entender o que está escrito no profeta Daniel, e por isso que desde a semana passada nós temos estudado essa passagem do profeta Daniel, que é Daniel 9. Então abre Daniel 9, nós vamos estudar hoje, falar hoje, conversar hoje sobre a última parte de Daniel 9, que é a parte que nós não falamos na semana passada. Então nós vamos ler Daniel 9, dos versos 20 até o verso 27, para entender aquilo do qual Jesus falou. Vamos lá. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vi, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Até aí, amém. Então nós vemos aqui, a partir do verso 20, nós vimos até o verso 19, Daniel estava orando a Deus em cima dos livros do profeta Jeremias, porque os livros do profeta Jeremias ensinavam que haveria um período de tribulação de 70 anos, em que Israel permaneceria na Babilônia. E depois desses 70 anos, chegaria o fim do cativeiro babilônico, e Israel seria levado de volta para a terra prometida, terra de Canaã. Ou seja, seria como um novo êxodo, só que em vez de sair do Egito, agora eles estariam saindo da Babilônia. Isaías profetizou sobre isso, Ezequiel profetizou sobre isso, e Jeremias profetizou sobre isso. Só que Jeremias é o profeta que dá o número de anos. Ele diz: vai ser 70 anos. No final dos 70 anos vai acabar o cativeiro babilônico. E Daniel estava orando a isso, porque Jeremias falou também que no final de 70 anos Deus levantaria homens para orar, para que tudo ocorresse da forma, está lá em Jeremias, que tudo ocorresse da forma profetizada, da melhor forma possível. Deus levantaria
a nação de Israel para orar. E aqui nós vemos o servo Daniel, então, o profeta Daniel cumprindo a profecia de Jeremias, porque ele está orando pelo fim do cativeiro. E ele está orando e orando e orando, e nós vemos no livro de Daniel que este homem, Daniel, era um homem de muita oração. Por exemplo, vou citar só outro exemplo de quanto que Daniel era um homem de oração. Em Daniel 6, não preciso abrir, vou resumir para vocês, mas em Daniel 6, tinha os inimigos de Daniel, que Daniel estava sendo muito exaltado por Deus, como Daniel tinha sido muito fiel a Deus, e estava sendo muito recompensado, muito exaltado por Deus, e aí tinha os caras que queriam pegar Daniel. O que a gente vai pegar Daniel? No que a gente vai conseguir prender Daniel, fazer alguma maldade contra ele? E eles não conseguiam encontrar nada para acusar Daniel, não conseguiam encontrar nada. E aí o que eles fizeram? Eles passaram uma lei que por 30 dias ninguém podia orar. A lei que por 30 dias ninguém podia orar para o seu Deus. E aí o que Daniel fez? Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, como ele sempre fazia. Ele não obedeceu àquela lei, continuou orando a Deus, e aí foi a única coisa que conseguiram pegar Daniel. Então, a única coisa que conseguiram pegar Daniel é que o Daniel orava. Olha só que homem impressionante. Daniel era tão justo que lá no livro de Ezequiel, Deus cita o nome de Daniel como um dos homens mais justos que já existiu. Ele cita Daniel, Jó e Noé. Noé, Daniel, Jó, como homens extremamente justos. E esse homem, como recompensa para toda a justiça e verdade que ele praticou na Babilônia, ele tinha suas orações atendidas de forma imediata, de forma impressionante. E aí nós vemos no verso 20 que depois dessa oração aí que ele orou, Deus respondeu a oração enviando um anjo diretamente para falar com ele, que foi o mesmo anjo que revela o nascimento do Messias para Maria. Lá no Novo Testamento, quem é que fala para Maria? Maria, você vai ter um filho, você é virgem, mas você vai ter um filho que é o Messias, o Cristo. A palavra Messias, Cristo, é o título daquele que Deus enviaria como Salvador do mundo. Foi o anjo Gabriel que falou para Maria. E aqui, este mesmo anjo foi enviado por Deus para trazer revelações do Pai para Daniel. E embora que Daniel fosse um profeta, embora Daniel fosse um homem levantado por Deus em sua graça para este momento grandioso da história da redenção, então ele recebeu revelações extraordinárias que ninguém mais recebeu. Ele é um homem realmente especial. Existe um princípio bíblico de que, embora a maioria das pessoas que existem, que já existiram, a maioria das pessoas não vê anjos, né? Seja nos tempos bíblicos, a maioria das pessoas não vê anjos. Existe a verdade bíblica de que Deus utiliza os anjos para responder às nossas orações. Então, a Bíblia não permite que a gente ore a anjos, ou fale, ó anjo, me ajuda. Não, isso aí não é permitido pela Bíblia. Mas quando a gente ora a Deus, Deus envia os seus anjos para responder às nossas orações. Os anjos são servos de Deus para responder às nossas orações. Nós vemos isso claramente no Salmo 91, né? Quando ele diz, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, quando você ora pedindo a Deus, Deus, me guarde em todos os meus caminhos. Deus, me guarde onde eu estiver. O Salmo 91 diz que Deus envia anjos para nos proteger e nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, ainda que você não veja Gabriel, eu sei que no céu eu vou ver Gabriel. Agora, ainda que você não veja nesta vida, igual Daniel viu, tá? A maioria das pessoas, nem no Velho Testamento, nem nos tempos bíblicos, não era todo mundo vendo anjo assim, né?
Mas você tem que crer que existem anjos invisíveis. Inclusive, nós estamos cercados por anjos aqui agora. Nós estamos cercados por anjos aqui agora, guardando esse culto. Como é que eu sei disso? 1 Coríntios 11, Paulo diz, não vou ler aqui, não precisa abrir, mas 1 Coríntios 11, Paulo diz que nós devemos se portar de forma correta no culto, porque os anjos estão presentes, nos olhando. 1 Coríntios 11. Então, voltando aqui, além do que Deus normalmente faz, enviando os anjos para guardar e para proteger o seu povo, para que não tropecem em nenhum caminho, de forma especial aqui, o anjo Gabriel apareceu para Daniel e falou: Daniel, além das profecias que Jeremias recebeu sobre o que aconteceria até aqui, agora você vai receber profecias sobre o que vai acontecer daqui em diante. Porque Jeremias tinha falado muita coisa que ia acontecer até o cativeiro babilônico. E agora Deus quer dar detalhes sobre o que ia acontecer depois do cativeiro babilônico. E aí que ele dá a profecia das 70 semanas. 70 semanas. Mas, olha só que coisa interessante, antes a gente ver as 70 semanas, olha só que coisa interessante, que o anjo diz no verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Então ele está explicando, desde que você começou a orar, Deus já me deu, o anjo Gabriel me deu uma ordem, para vir falar com você, porque, Daniel, Deus te ama muito. Então, olha só que grande privilégio gracioso deste homem, de ter um anjo falando diretamente: acabei de vir para o céu, e eu sou testemunha que Deus te ama muito. Olha só que privilégio. E nós também devemos nos firmar neste mesmo amor de Deus, sabendo que isso aqui não foi só revelado para Daniel. Isso aqui foi revelado a Daniel, mas para todo o povo de Deus também, por isso que está na Bíblia. Então isso aqui está na Bíblia porque Deus quis não só que Daniel soubesse, mas que todo o povo de Deus soubesse. E aqui nós vemos o testemunho do anjo explicando que Deus revela coisas para o seu povo porque Ele ama o seu povo. Ou seja, a existência de uma revelação de Deus, seja diversas formas que Deus revela as coisas, a existência de uma revelação de Deus, e aqui nós temos diante de nós a revelação da Escritura, é uma prova do amor de Deus por nós. O fato de Deus nos revelar coisa é porque Ele nos ama. Então, se você está se sentindo assim pouco amado por Deus, você tem aqui a Bíblia como prova, que Deus podia deixar você na ignorância, Ele podia deixar você sem entender nada e você confuso. Mas Ele falou: não quero meu povo confuso, eu vou iluminá-los, eu vou esclarecê-los. E aqui nós temos uma profecia que Deus nos deu. Ele deu para Daniel e para o seu povo, porque Ele ama o seu povo e quer esclarecê-los e trazê-lo para a luz. Então nós vemos aqui que a revelação é uma resposta do próprio amor que existe em Deus pelo seu povo. E aí no verso 23, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Considera, essa palavra é muito importante. Considera quer dizer, preste atenção, reflita, pense no que eu vou falar para você agora, Daniel. E precisamos ter uma relação com a palavra de Deus, de reverência, de consideração, de atenção para os detalhes. Considera. Então vamos considerar. Verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então aí ele dá um período de 70 anos, e ele diz que havia uma série de coisas que tinham que acontecer dentro desses 70 anos. Então existe um período de 70, existe um período de 70 semanas, e dentro dessas 70 semanas ele dá uma lista de coisas que vai acontecer, inclusive dentro dessas 70 semanas seria ungido o Santíssimo. Esse é o significado da palavra Messias. Messias significa ungido. Mas não é qualquer um aí que seria ungido, é o Santíssimo. Na Bíblia, nunca nenhum ser humano comum é chamado de Santíssimo. Os homens são chamados de santos. Santíssimo, somente Deus. Na Bíblia, o superlativo, Santíssimo. Então tem alguém aí que vai ser ungido, que é Santíssimo. Bom, então nós temos que identificar que 70 semanas são essas que vai acontecer tudo isso daqui. E 70 semanas são essas, que dentro dessas 70 semanas, isso tudo vai acontecer. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar aqui, estou com a garganta um pouco. A minha esposa reclama que eu de manhã eu tomo muito café e pouca água. Eu acho que é isso. Mas, em primeiro lugar, nós temos que nos contextualizar que Deus aqui, ele está falando com Daniel. Daniel era um judeu, ele era um profeta de Israel. Logo, quando ele fala com Daniel, nós temos que pressupor que ele está falando em termos que um judeu, um profeta de Israel, entenderia que seria a linguagem bíblica. Por que isso é importante? Porque no português, no Brasil moderno, quando a gente fala a palavra semana, o que é uma semana? São 7 dias. Né? Uma semana são 7 dias. Na Bíblia, no Velho Testamento, uma semana poderia ser 7 dias ou poderia ser 7 anos. Então, na Bíblia, a palavra semana poderia ser uma semana de dias ou uma semana de anos. Para vocês entenderem, a gente já vai ler as passagens aqui. Quando a gente fala no Brasil, como é que a gente divide os anos? A gente divide os anos em décadas, né? Se eu falar assim, então, para você, 2 décadas, o que você vai entender? 20 anos. Então, a gente divide os nossos anos de 10 em 10. Então, uma década é 10 anos, 2 décadas é 20 anos, 3 décadas é 30 anos. Então, se eu falar 10 décadas, você que é brasileiro, você vai entender, 10 décadas, então faz as contas para mim, 100 anos. Aí a gente coloca o século, ok? Se você falasse década, Israel se dividiu em década. Como é que eles dividiam? Vamos ver, volte em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29. Em Gênesis capítulo 29, Jacó, o neto de Abraão, está sendo julgado por Deus. Ele está sendo julgado por Deus e ele está sendo enrolado por um homem chamado Labão. E depois dessa enrolação toda que ele vai se converter, mas agora que ele está sendo enrolado. Gênesis 29, vamos ler o verso 25. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo serviste. Então presta atenção, Jacó
ele disse que ele queria casar com uma mulher, Raquel. Aí ele falou, não, para casar com Raquel, o tal do Labão, né? Para casar com Raquel, você vai ter que trabalhar para mim por 7 anos. Aí Jacó trabalhou por 7 anos. No final dos 7 anos, quando ele foi ver, não era Raquel que ele tinha casado, estava outra mulher, Lia. Aí ele foi reclamar, peraí, eu não estou entendendo, eu estou me casando com outra mulher. Ele falou, Raquel, aí dá uma de bobo, né? Não, o nosso costume não é assim. Ele fala, se você quiser casar com a outra, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. O homem trabalhou 14 anos sendo enganado. Mas olha só, no verso 27, veja que a palavra 7 anos, está vendo? Ó? Ele diz assim, ó, cumpre a semana desta. Cumpre a semana desta, não é trabalhar 7 dias, não. A semana aí é o quê? O serviço, que é ainda outros 7 anos. Então, quando ele fala semana aí, Jacó estaria feliz se fosse só 7 dias. Semana é semana de anos. Nós vemos também isso no livro de Levítico. Lá no livro de Levítico, Deus instituiu, na verdade, desde o Êxodo. Mas agora nós vamos ver uma parte de Levítico. Deus instituiu um calendário para Israel. Sabe igual no Brasil a gente tem nosso calendário? Israel tinha um calendário deles. E neste calendário Deus vai falar aí sobre semanas de anos. Levítico 29, vamos ler. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Olha só, ele está falando, quando vocês entrarem na terra, a terra vai descansar um sábado. Levítico 25, se alguém estiver procurando. Levítico 25, verso 1. A partir do verso 1. Então, quando vocês entrarem na terra, vocês vão descansar, a terra vai descansar um sábado. Você pergunta, um sábado? Então, sábado quer dizer que vai ter um dia de descanso para a terra? Não, o sábado aí não é um dia. Vamos ver, ó. Verso 3. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e a teu servo e a tua serva, e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Também contarás, verso 8, 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Ok, então veja aí, ó. Essa lei aí, na carta de Gálatas, capítulo 4, o apóstolo explica que essa lei aí não se aplica ao Novo Testamento, porque era algo só da terra de Israel. Era só algo da terra de Israel. Então, na terra de Israel, como o apóstolo explica, eles tinham que contar de 7 em 7 anos, e o 7º ano seria um sábado. Por isso que ele fala de semana de anos. Você viu? Semana de anos. Então, semana não é só de dias, é semana de anos. Tanto que depois de algumas semanas de anos, aí vinha o ano do jubileu. Tinha o ano do jubileu depois desse período. Então, nós temos vendo aqui como é que os judeus dividiam o tempo. Por que eles dividiam o tempo de 7 em 7? Porque no 7º ano tinha um ano sabático. Aquele ano eles não podiam plantar, não podiam fazer um monte de coisa na terra.
Não podia trabalhar na terra, tinha que dar descanso na terra. Então, agora que a gente entendeu aí Levítico 25, semana de anos, voltando para Daniel 9, Daniel 9, 24, a gente entende quando ele diz 70 semanas, no verso 24, ainda que não seja uma linguagem normal para a gente, para o judeu era uma linguagem normal. Ele se referia aos anos dessa forma, porque é assim que eles tinham que contar e dividir o tempo. Então o anjo está ali usando uma linguagem que qualquer judeu entenderia, principalmente um judeu como Daniel, que era preocupado em guardar as leis do Senhor. Então, para o povo de Israel do Velho Testamento, enquanto Deus tinha uma relação especial com aquele estado de Israel, havia a divisão do tempo assim. Então, dentro desse período de 70 semanas, de anos, essas coisas deveriam acontecer. E aí a gente vai ver aí como é que essas coisas vão acontecer. Todas essas coisas que vão acontecer, eu vou provar para vocês hoje, que aconteceram até a destruição do Templo de Jerusalém, na Guerra Judaico-Romana. Mas vamos ver as diferentes partes. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos pensar nessa parte aí da profecia. Por que ele está falando sobre a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém? Por que ele está falando essa ordem? Presta atenção no contexto. No contexto de Daniel, o que Daniel estava vivendo aí? O que tinha acontecido? Cativeiro babilônico, Jerusalém tinha sido destruída. Lá por Nabucodonosor, Jerusalém tinha sido destruído. Então, quando Daniel fez a oração, não tinha Jerusalém. O que tinha, aquela região geográfica, estava tudo em escombros, tudo destruído. No máximo, tinha lá, de repente, os restos de cadáveres de pessoas que morreram na guerra. E aí Daniel 9:25 está dizendo que vai haver uma ordem. Vai haver uma ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Ou seja, Jerusalém não vai continuar destruído, vai se cumprir as profecias de Jeremias e dos profetas que Jerusalém seria reconstruído depois dessa destruição. E ele está dizendo que desde essa ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haveria este período de tempo de semanas, de anos. Então aqui o profeta está dizendo com todas as letras, com todas as palavras, quando que seria o Messias. Qualquer judeu sabia o que era uma semana de anos e era capaz de ler isso daqui e pensar, bom, eu vou ver quando é que saiu a ordem para restaurar Jerusalém, agora eu vou contar quantos anos se passaram e nesta época vai vir o Messias. É simples. Então olha só, meus irmãos, a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda do Messias, Jesus, a Bíblia diz, o dia e a hora ninguém sabe. Então não tem como você calcular, vamos calcular quantas semanas. Não tem isso na Bíblia. O dia e a hora ninguém sabe. Agora, em relação à primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio pela primeira vez, tinha o dia e a hora. Era marcado. De forma que se o Messias não veio até agora, igual os judeus incrédulos dizem que o Messias não vai vir, não veio ainda, vai vir ainda, eles estão lá em Jerusalém se lamentando em cima de um templo destruído e esperando vir. Se não veio até agora, não vem mais não, meu amigo. Ou ele veio naquela época,
ou não veio. E se veio naquela época, pergunta quem é? Se não é Jesus, é quem que veio naquela época? Não tem nenhum outro. Meus irmãos, as profecias de Daniel são muito precisas. Se vocês estudarem a fundo, vocês vão ver que tem todos os detalhes do que deveria acontecer. Então aqui ele está dando um período de tempo desde a restauração de Jerusalém até o Messias. Quando é que foi essa restauração de Jerusalém? Está no livro de Neemias. Abra em Neemias capítulo 2. Só voltar aí, tem que voltar. Vocês vão ler sobre isso em Neemias capítulo 2. Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no 20º do rei Astaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Então aí Neemias, que ele trabalhava para o rei Astaxerxes, ele diz que ele estava triste, ele estava muito abalado. Aí o rei pergunta: por que você está tão triste, abalado assim? Ele fala: como é que eu não ia estar tão triste se a cidade, está falando da cidade de Jerusalém, está destruído e arruinado? A cidade do meu povo. E é interessante observar que isso aconteceu no mês de Nisan, aí mês de Nisan. Vocês sabem qual festa tinha no mês de Nisan? Era a festa da Páscoa. Então isso aqui está acontecendo na época que deveria existir Páscoa. Não tinha Páscoa, porque para ter Páscoa ele tinha que estar em Jerusalém. Então ele não estava lá, e não sei se ele teria meios de ir, mas o ponto é que ele estava seria a época do ano que essa festa acontecia. Então a época do ano que essa festa acontecia, isso é importante para o detalhe depois sobre Jesus. E aí ele fala que estava triste. Aí o rei vai dizer, verso 4: e o rei me disse: que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Então, pronto, aí saiu a ordem do rei para reedificar Jerusalém. Esse é o momento. E o resto do livro de Neemias é isso. O resto do livro de Neemias é ele lutando para conseguir reconstruir a cidade. Mas a ordem, se vocês querem ler então essa reconstrução, leia Neemias. Então, Neemias 2 é o cumprimento da profecia de Daniel 9. Está cumprindo aqui a profecia de Daniel 9. Então, volte lá em Daniel 9. Daniel 9, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando que saiu essa ordem? Neemias 2. Agora eu vou te dar o ano em que isso aconteceu. Uma observação. Eu vou dar alguns anos aqui. Na semana que vem, não, eu falei nessa semana, mas eu acabei me confundindo. Na semana que vem eu vou dar uma apostila para vocês que vai ter esses cálculos, tá? Então, não se preocupem em ter que anotar, vai ter uma apostila para você pesquisar em casa e calcular em casa. Mas o ano de Neemias 2
foi o ano de 444 a.C. Então, aquilo que você leu lá em Neemias 2 aconteceu 444 anos antes de Jesus nascer. E aqui está dizendo que desde essa ordem de Neemias 2 até ao Messias, ou seja, até ao Cristo, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pode ler lá em Neemias que vocês vão ver a guerra, a luta para ele conseguir reedificar a cidade. Tempos angustiosos, está lá no livro de Neemias inteiro. Haviam os homens que ameaçavam, inclusive eles tiveram que trabalhar com espadas, porque a qualquer momento podia alguém invadir, tempos angustiosos. E aí, então, 7 semanas e 62 semanas seria o período até o Messias. Aí dá quantas semanas? 69. 7 mais 62 dá 69. 69 semanas, a gente viu que as semanas de anos dá 483 anos. Dá 483 anos. Então, desde Neemias 2 até Jesus, deveria haver 483 anos. Por que ele divide em 7 e 62, aí no verso 25? Por uma razão simples. 7 seria o período de tempo da reconstrução. A reconstrução demorou 49 anos. 7 semanas, 7 vezes 7 dá 49 anos. E depois dos 49 anos, tem mais 62 semanas até o Messias. Então, dá 483 anos. Então, devemos perguntar, desde Neemias 2, qual foi o ano de Neemias 2 que eu disse aqui? Ano 444 a.C. Desde Neemias 2, se você acrescentar 483 anos, você cai no ano de 33 do primeiro século. Você vai cair exatamente no ano de 33 do primeiro século. Vocês vão receber uma apostila mostrando isso, então não vou fazer todo o cálculo agora. O que aconteceu no ano de 33, depois das 7 semanas e das 62 semanas? O que aconteceu no ano de 33? Aconteceu exatamente o que está escrito no verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então, quando chegar naquele ano, no ano de 33, será cortado o Messias. A palavra cortado aí, ela é muito usada na Bíblia para se referir a alguém que morre. Mas não somente para se referir a alguém que morre, mas para se referir a alguém que morre por um ato de juízo de Deus. Abra, por exemplo, o Isaías 53, a famosa passagem de Isaías 53. Que fala da morte de Jesus. Isaías 53. Vamos ler o verso 8, falando de Jesus. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. Ele foi cortado da terra dos viventes. É isso que Daniel 9 diz. Então, no ano de 33, do primeiro século, o Messias tinha que ser cortado. É isso que está escrito aqui, tinha que ser nesse ano. É só você calcular o número de anos até dado por Daniel. Então, o Messias foi cortado no ano de 33, verso 26, mas não para si mesmo.
Ele foi cortado, mas não para si mesmo. Por que não para si mesmo? Porque ele foi afligido e morto pelos nossos pecados. Então, o Messias não foi cortado pelos seus próprios pecados, ele foi cortado e morto pelos nossos pecados, como diz Isaías 53 também. E aí, depois ele acrescenta o seguinte, verso 26. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Meus irmãos, eu não consigo pensar como que poderia ser mais claro do que isso. Ele está dizendo que depois que o Messias fosse morto, Jerusalém e o templo de Jerusalém seriam destruídos. Está vendo aqui? Está vendo a palavra santuário? O único lugar que é chamado de santuário na Bíblia só tem 3. O que Moisés construiu no deserto, o que Salomão construiu depois e foi destruído pela Babilônia, e o que foi reconstruído nos livros de Êxodo e Neemias. Então, o templo de Jerusalém que foi reconstruído no livro de Esdras, lá na época de Êxodo e Neemias, o anjo está falando que seria destruído. Destruirá a cidade e o santuário. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu depois que o Messias foi morto na guerra judaico-romana, que começou no ano 63, quer dizer, começou no ano de 66 e terminou no ano de 73. Bom, se começou a guerra no ano de 66 e terminou no ano de 73, quantos anos tem essa guerra? Quem consegue me responder? Começou em 66 e terminou em 73. Quantos anos tem? 7 anos de guerra. Vocês podem pesquisar no Wikipédia para ver. 7 anos de guerra. 7 anos na contagem dos judeus é qual período de tempo? Quantas semanas? 1 semana. É 1 semana. A gente já viu 69 semanas, não vimos? Até Jesus é 69 semanas, que é 483 anos. Está faltando 7 anos. Está faltando 1 semana. Vamos ver o verso 27. E ele firmará com muitos, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Então está falando de 1 semana. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Na metade da semana. Então, 1 semana tem 7 anos. A metade da semana, então, é 3 anos e meio. E na metade dessa semana, parariam de ser oferecidos sacrifícios e oblação. Quer dizer, deixaria de existir sacrifício de animais. Ele está dizendo que na metade desses 7 anos, deixaria de existir sacrifício de animais. Quando é que deixou de existir sacrifícios de animais em Israel? No ano 70. A guerra durou 7 anos, de 66 até 73, e na metade dos 7 anos, no ano 70, o templo foi destruído, e nunca mais existiu templo nem sacrifício de animais. Então aqui ele está te dando a duração da guerra, 7 anos, 1 semana, e está dizendo em que parte da guerra o templo seria destruído e deixaria de haver sacrifício de animais. Que parte da guerra que é? Na metade da semana, no ano de 70. Então, as 70 semanas de Daniel são períodos de anos em que uma série de coisas aconteceria. Jerusalém seria reedificada, Neemias 2. O Messias seria crucificado, ano de 33. E Jerusalém e o templo seriam destruídos, 66 até 73. Algumas pessoas interpretam
que é a linha de interpretação dispensacionalista, eles acreditam que esses 7 anos ainda vai acontecer no futuro. E eles dizem que é o anticristo que vai reinar por 7 anos, a igreja vai ser arrebatada, vai ter anticristo por 7 anos, vai ter um acordo com Israel. Por que essa interpretação está errada? Porque nesse contexto aqui, é destruído o templo. E se está falando que é o contexto da destruição do templo, não existe templo sobre a nova aliança para ser destruído no futuro. Templo físico, com sacrifícios de animal, sacrifício e oblação, é uma coisa do Velho Testamento. E foi destruído naquela geração, depois da morte de Jesus, numa guerra de 7 anos, e no meio da guerra, 3 anos e meio, acabou o sacrifício de animais. Então nós estamos vendo aqui que o que Daniel profetiza aqui é o mesmo que Jesus profetizou a destruição do templo. E por isso que Jesus cita essa passagem e diz, o que eu estou falando é o mesmo que Daniel falou. E o que é dito que aconteceria então neste período de 70 semanas? Que inclui o período da reconstrução, que inclui o período até o Messias e inclui uma semana de guerra. O que aconteceria nesse período? Seria o período em que o Messias realizaria a sua obra. O Messias, que é o Santíssimo Ungido, dentro desse período, ele realizaria a sua obra. E a sua obra é aquilo que faz cessar a transgressão, verso 24. É que dá fim aos pecados, é que expia a iniquidade, é que traz a justiça eterna. O que quer dizer essas expressões? Essas expressões estão descrevendo aquilo que Jesus fez na cruz. Abra, por exemplo, em Hebreus capítulo 2. E deixa eu te dizer outra coisa, antes de a gente ler Hebreus 2. Daniel também revela, em Daniel 2 e Daniel 7, ele revela quantos imperadores romanos teriam até a destruição do templo. Ele diz que são 10. Começando por Júlio César, até a destruição do templo de Jerusalém, que tiveram 10 imperadores, exatamente igual Daniel diz, em Daniel 2 e Daniel 7. Ele diz quantos imperadores. Ele diz que teriam 3 que cairiam rápido. Teve 3 que caiu rápido. É tudo detalhado. Ele diz quantos reinos existiriam até a destruição de Jerusalém. Ele diz que são 4, teve 4. Ele dá todos os detalhes. Se não se cumpriu ali, eu quero saber que coincidência é essa. Que se cumpre tudo igual ele diz, é uma grande coincidência. Até o ano que Jesus morreu. Pode ter sido outro que morreu naquele ano. Não, meus irmãos, o que Deus fala acontece nos mínimos detalhes. E vamos ver o que Jesus fez na 79ª semana. Hebreus 2, versos 13, a partir do verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, pela morte de Jesus, ele aniquilou o império da morte, do pecado. Ele foi, por sua morte, vitorioso contra o reino da morte e do pecado. Então, é isso que Daniel diz que Jesus faria dentro das 70 semanas, dentro daquele período. Jesus Cristo na cruz, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Jesus na cruz, ele não foi cortado, ele não foi morto por si mesmo, ele foi morto para trazer a justiça eterna. Ou seja, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas idolatrias, as nossas mentiras, os nossos adultérios, os nossos desonrar o pai e mãe, todos os nossos pecados, na cruz foi imputado sobre Cristo. Jesus Cristo recebeu na cruz o castigo em sua alma, em seu corpo, por todos os pecados nossos.
E quando ele fez isso, ele trouxe a justiça eterna. Ele abriu o caminho para dar fim, ele deu cabo aos nossos pecados. Lá na cruz, quando ele foi cortado em 33 do primeiro século. E tendo sido imputado sobre ele os nossos pecados, foi imputado sobre nós que cremos nele, foi imputado sobre nós a justiça dele, para trazer a justiça eterna. Ou seja, a justiça que Cristo imputa sobre nós é uma justiça eterna, é uma salvação eterna, é uma redenção eterna. A justiça eterna foi imputada sobre nós, de modo que nós temos pleno acesso ao Pai, e o império da morte, isto é, o diabo, foi vencido, foi derrotado por Cristo crucificado. Então, Daniel 9 deixa claro exatamente quando isso deveria acontecer. Então, meus irmãos, eu quero finalizar dizendo, volto para Daniel 9. Leiam essas promessas de Daniel 9, 24. Leiam as promessas que Jesus Cristo, a morte de Cristo, faz cessar a transgressão, é o fim dos pecados. A morte dele traz a justiça eterna, de forma que quando nós vivermos na eternidade, experimentando comunhão com Deus eternamente, a gente vai eternamente lembrar que foi por causa do que Cristo fez na 79ª semana, quando ele foi cortado da terra dos viventes para nós. Jesus Cristo, o Santíssimo Ungido, ele nos deu todas estas bênçãos que está no verso 24. Nós temos todas essas bênçãos, cada um delas. Por isso que eu, assim como o apóstolo Pedro, eu e meu irmão Pedro, nós temos a segurança de que nós nunca mais poderíamos nos perder. Pedro até caiu por um momento, mas Jesus não deixou Pedro caído. Jesus ergueu Pedro e falou: vamos, Pedro, se arrepende e vamos trabalhar para levar muitos homens à justiça eterna. Essas bênçãos são suas. Selar a visão e a profecia é outra bênção que nós temos, que em Jesus nós temos o cumprimento pleno e total de todas as profecias. Quando Jesus veio, ele trouxe a sua doutrina à perfeição da doutrina de Deus. Em Jesus nós temos todas as respostas, nós temos o cumprimento de todas as visões, de todas as profecias, se encontram nele, de forma que nós não precisamos andar confusos, nós não precisamos andar em trevas. O que Deus quer de mim? Você não precisa andar confuso, porque Cristo é o profeta dos profetas, ele traz toda a verdade, a sua doutrina é perfeita, a sua doutrina, o seu ensino é suficiente. Você pode se instruir nele, se você se instruir nas profecias de Jesus, que é o selar da visão da profecia. Se você se instruir nas profecias dele, você será esclarecido, as palavras dele. Profecia é isso, é a palavra do Senhor. Você será instruído, esclarecido. Então Jesus nos dá tudo, Jesus tem tudo, Jesus é o cumprimento, ele é o fim de todos os pecados, ele é a justiça eterna, ele é a expiação da iniquidade, ele é o cumprimento de todas as profecias, e ele é o Santíssimo do Pai, ungido com o Espírito Santo, que foi cortado 483 anos depois de Neemias 2, no ano de 33. E desde então, depois disso, ele subiu aos céus e ele destruiu o templo e ele destruiu Jerusalém.
Por que ele fez isso? Ao destruir o templo, Jesus Cristo confirmou a aliança. Quando Jesus Cristo derrubou o templo de Jerusalém, ele confirmou a aliança que ele fez conosco. Por quê? Porque o sacrifício pleno e suficiente dele, aquilo que ele realizou para nos salvar, estava consumado. Quando ele diz na cruz, está consumado, e por isso não seria mais necessário o templo com sacrifícios de animais. Então, quando ele removeu o templo, ele confirmou para nós, verdadeiramente, o sacrifício dele foi suficiente, e ele não toleraria mais que houvesse continuidade de sacrifícios. Então, meus irmãos, nós vivemos após o cumprimento dessas promessas. Eu tenho grande privilégio de olhar para trás e ver que 95% do livro de Daniel se cumpriu, tem 5% ainda que não se cumpriu. Mas a maior parte do livro de Daniel se cumpriu na primeira vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E exatamente, ele apareceu quando ele disse que ia aparecer. E por isso eu quero fechar com a palavra de exortação para vocês. Meus irmãos, tudo que Deus disse que teria que acontecer, o que tinha que acontecer, realmente aconteceu. Então, se Jesus veio na primeira vinda, na época que foi dito que ele viria, no tempo do quarto reino, no tempo dos 10 imperadores, 483 anos depois da reconstrução de Jerusalém, se ele aconteceu tudo isso da forma que ele disse que ia acontecer, a gente tem que concluir que vai continuar acontecendo da forma que ele disse que ia acontecer. Se até aqui está tudo certo, por que vai ser diferente no futuro? Se ele veio na data marcada da primeira vinda, ele vai vir na data marcada da segunda vinda. Porque o Pai já marcou a data, ele só não nos disse. Mas já está marcado o dia e a hora que ele vai julgar o mundo, ele só não nos disse. Se ele veio na primeira vinda, ele vai vir na segunda. E não vai ter jeito de escapar. Todos os homens vão ser julgados por Deus. Todos os homens terão que prestar contas a Deus. E só tem um tipo de homem que Deus declarará como justo naquele último dia, no dia de juízo final. Só um tipo de homem, que é aqueles que entregaram suas vidas para Jesus, crendo nele, depositando sua confiança nele. Então, se você quer estar de pé no dia de juízo final, se você quer ser declarado como justo no dia do juízo final, você precisa agora crer em Jesus, recebê-lo, aceitar a sua justiça imputada e receber essas bênçãos de Daniel 9. Receba essas bênçãos de Daniel 9. Esse é o único meio de você escapar do juízo de Deus no juízo final. Só tem um caminho, só tem uma salvação, só tem um caminho, um Salvador, uma única porta, um único pastor, uma porta das ovelhas, uma única entrada para a Nova Jerusalém. Não há como pular o muro, não há como entrar pela janela, não há como tomar um atalho. Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, vou repetir, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ou você recebe as bênçãos de Daniel 9 e você será justificado no juízo final. E aí você vai ter que explicar por que você ouviu essa pregação e não creu. Ou você rejeita essas bênçãos e você será condenado, porque não haverá justiça eterna do Messias por você. Então aqui há uma única justiça, a justiça do Messias, imputado pelos pecadores. Então, se você nunca creu em Jesus antes,
Ah, mas todo mundo aqui não é frequentador da igreja? Ser frequentador da igreja é uma coisa, ser convertido é outra. Eu não conheço o coração de ninguém. Eu não conheço o coração de ninguém. Creia no Messias, creia em Jesus e você será salvo neste instante. Se você crê em Jesus, neste instante, todas as bênçãos de Daniel 24 serão suas. E você, como o apóstolo Pedro, não perecerá eternamente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por Jesus Cristo, o Messias. Graças te dou, Senhor, pelo anjo Gabriel que tu usastes para revelar a verdade do Messias. Graças te dou pelo profeta Daniel que tu usaste para registrar essas verdades para nós. Graças te dou por Neemias, que foi usado para reedificar Jerusalém e os muros em tempos angustiosos. Graças te dou, Senhor, por todos os profetas e apóstolos, porque nos escritos dele nós testemunhamos o teu amor por nós, em nos revelar todas essas coisas. E que nós venhamos ver nessas páginas que tu és o Deus que controla todas as coisas. Tu és o Deus soberano, tu supervisiona todas as coisas. Tudo não está diante dos seus olhos, de forma que nada que acontecerá na história do mundo poderá acontecer sem que tua providência autorize. Jerusalém foi reconstruído porque tu autorizastes. O Messias veio ao mundo porque foi o dia determinado por ti. E Jerusalém e o templo foram destruídos porque tu quisestes que fosse naquele dia, daquela forma, daquela maneira. E por isso também prepara nossos corações para o dia determinado em que tu julgarás os vivos e os mortos. Que nós todos aqui, que estamos aqui, sejamos encontrados naquele dia, revestidos pelo Messias, Jesus. Nós confessamos com Pedro, como Pedro confessou, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós confessamos também, Jesus é o Messias, aquele que cumpriu todos os profetas. No nome dele eu oro. Amém.